Professor, o que é espiritismo divinista? Tenho um amigo que pertence a essa corrente e não consegui ainda entender as explicações dele a respeito de sua doutrina. Ele me assegura que o senhor também é divinista. É verdade? Não, não. Deus me livre. Eu posso lhe dizer o seguinte: espiritismo divinista é uma bobagem. Simplesmente isso, uma besteira. Perdoe a expressão, mas às vezes a gente precisa dizer as coisas com as palavras certas. É uma besteira. Espiritismo é uma doutrina que começa negando todas aquelas tentativas de transformar as coisas paranormais, os fenômenos paranormais, em fenômenos sobrenaturais, em fenômenos divinos. O Espiritismo está precisamente contra essa ideia de divinização que vem do passado, que pertence às eras de obscurantismo e de superstição. O senhor sabe muito bem, o senhor estuda medicina e sabe disso. Perdão, não é o senhor que estuda medicina. Eu confundi com o outro. Mas, embora não estude medicina, o senhor compreende muito bem isto. Está se vendo pela sua carta, pelas suas expressões, que o senhor tem plena capacidade para entender isto. Antigamente, um terremoto era uma condenação divina. A eclosão de um vulcão, um maremoto, uma tempestade violenta, um furacão, tudo isto eram condenações divinas que caíam sobre os homens. Eram os deuses se vingando dos homens por coisas absurdas às vezes. Ora, posteriormente, o desenvolvimento das ciências nos deu a possibilidade de compreender como ocorrem estas coisas, que estes fenômenos são todos determinados por leis, leis que agem na natureza e produzem estes fenômenos. Podemos, às vezes, hoje, através dos mecanismos já existentes, de aparelhos, de instrumentais apropriados, podemos prever com muita antecedência a erupção de um vulcão, a formação de um furacão no meio do oceano, um terremoto e coisas semelhantes. Podemos prever por quê? Porque as causas físicas desses efeitos estão acessíveis à nossa investigação e às vezes até mesmo ao nosso controle. No campo do espírito, isto não é completamente possível, mas já temos numerosas tentativas psicológicas para, com antecedência, prever ocorrências psíquicas num determinado indivíduo, e estas tentativas já mostram que é possível fazer-se isso. Então, o espiritismo é contrário à divinização que este espiritismo divinista propõe. Este espiritismo divinista foi criado em São Paulo por um homem chamado Oswaldo Polidoro. Era um médium psicógrafo, um mecânico que tinha boa mediunidade psicográfica. Entretanto, este homem se deixou envolver por espíritos mistificadores que o levaram à ideia absurda de que ele é uma reencarnação de Allan Kardec. Então, diz ele, no tempo de Kardec, ele apresentou um espiritismo muito ligado às ciências materiais. E agora, nesta encarnação, a missão dele é desligar o espiritismo do campo científico e devolvê-lo ao campo religioso do passado. Quer dizer, ele quer produzir um retrocesso no espiritismo. Mas nem ele tem capacidade para isso, nem os seus adeptos, que, embora sejam numerosos, estão revelando, no próprio fato de aceitarem as doutrinas absurdas deste homem, que não conhecem espiritismo, não sabem o que é espiritismo. De maneira que eu nunca poderia ser um espiritismo divinista. Deus me livre disso. Professor, ao